Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Aucuba recebeu o nome de árvore dourada por causa das manchas amarelas brilhantes no fundo verde escuro da folhagem. A planta recebeu o nome de árvore da salsicha por seu caule grosso. Se você traduzir a palavra aucuba do japonês, ela significa sempre verde, e a flor realmente agrada seus proprietários com uma folhagem exuberante durante todo o ano, e também uma floração longa e brilhante. Esse milagre japonês é perfeito para fumantes, pois pode permanecer em um ambiente com fumaça, e até purifica o ar. Cuidados em casa. A aucuba não requer atenção especial de sua pessoa, mas ainda é preciso criar condições que sejam o mais próximo possível de natural. Localização e iluminação. A árvore da salsicha não gosta muito de luz solar intensa. Sob luz solar direta, as folhas verde-douradas podem desbotar, mas mesmo na sombra, a planta não se sentirá bem e parará de crescer. Portanto, se possível, escolha os parapeitos das janelas do oeste e do leste. Somente as variedades com folhas verdes escuras podem ser mantidas longe da janela sem problemas. Temperatura. Os climas quentes não são adequados para a aucuba. No verão, ela prefere ficar em uma temperatura do ar de mais 18 a 20 graus Celsius. No inverno, a temperatura deve ser ainda menor, mais 10 a 14 graus Celsius. Se ficar mais quente, a flor deixará cair suas folhas. Em dias de clima mais frio, é seguro levar o vaso para o exterior. Basta escolher um local onde não haja muita luz e protegê-lo da chuva. Nos meses de outono e inverno, a planta japonesa entra em hibernação e não produz novas folhas. Portanto, não há motivo para perturbá-la. Rega. A aucuba tolera mais facilmente a falta de água do que o excesso de água. Portanto, a próxima alimentação de umidade é feita somente quando a camada superior tiver tempo de secar. Na estação quente, rega a flor cerca de uma vez por semana. No outono e no inverno, 2 vezes por mês será suficiente. Não deixe que haja muita umidade no vaso. Caso contrário, as folhas podem escurecer. Umidade do ar. Assim que o aquecimento for ligado, a árvore dourada sofrerá com o ar seco. Portanto, regue regularmente durante esse período e limpe as folhas com um pano úmido. Se o cômodo não estiver quente o suficiente, não exagere, caso contrário o mofo pode se espalhar. Na primavera e no verão, o arbusto não precisa de hidratação. Solo. Para o plantio da aucuba, é necessário preparar uma mistura de solo: 25% de terra de grama, 25% de areia grossa, 25% de perlita, 25% de turfa úmida. O último componente pode ser substituído com segurança por humus. Despeje o solo em um vaso com orifícios de drenagem. Preencha o fundo com uma camada de 3 a 5 cm de argila expandida para drenagem. Alimentação e fertilização. De março até ao final de setembro, alimente regularmente a salsicha com fertilizante mineral. Dissolve-o em água até a consistência indicada na embalagem. Não adicione fertilizante ao solo seco. Faça isso somente quando estiver regando. A partir de outubro, deixe a planta descansar até a próxima primavera. Se não houver minerais suficientes no solo, o animal de estimação perene começará a lançar folhas pequenas. Repotenciamento. Quando trouxer a aucuba da floricultura para casa, transplanta imediatamente para um novo local. Não é necessário sacudir as raízes do substrato, mas transferi-las junto com a terra do vaso. Caso contrário, você poderá danificar as raízes finas. Regue sua nova amiga verde somente no dia seguinte ao transplante. Se plantar em um vaso grande, no futuro não será necessário fazer o transplante logo. Em um vaso pequeno, as raízes ficarão apertadas e o arbusto se sentirá desconfortável. Nos primeiros 5 anos, melhore as condições de plantio da planta a cada ano. A aucuba adulta não precisará de tais ações. Faça o transplante à medida que as raízes crescerem. Poda para formar uma bela copa. Podar anualmente a parte superior da salsicha. Faça isso em março. E repita esse procedimento todos os anos. Ao mesmo tempo, remova os brotos em excesso. Eles podem ser usados para produzir novos espécimes. Floração. Mesmo em cativeiro, a aucuba de vez em quando presenteia os proprietários com a floração. As folhas verde e amareladas brilhantes combinam perfeitamente com a cor vermelha, ardente ou vermelha das inflorescências apicais. Para que os frutos apareçam, é necessário que haja representantes de plantas masculinas e femininas na casa. Quando polinizada, a árvore dourada dá frutos. Eles são oblongos e vermelhos. Na aparência, eles se assemelham a berberis. Propagação.
A aucuba pode ser propagada de duas maneiras: por estacas, com sementes. Use qualquer uma delas. Estacas. Os brotos do ano passado obtidos durante a poda de março são adequados para esse método. Certifique-se de que cada um deles tenha pelo menos 3 folhas. Plante as mudas em um recipiente com mistura de turfa. Cubra com um filme de polietileno. As mudas de enraizamento devem estar em uma temperatura de mais 22 graus Celsius. Uma vez por semana, remova a cobertura. Deixe os animais de estimação arejarem e umedeça o solo. Quando os brotos aparecerem, colha as alas em vasos separados. Por semente, coloque 2 vasos com um macho e uma fêmea um ao lado do outro e polinize-os artificialmente durante a floração. Quando as sementes aparecerem, plante-as frescas. Após o plantio em turfa úmida, monte uma mini estufa, cobrindo o recipiente com vidro transparente. Seja paciente. A germinação da aucubiata levará muito tempo e será lenta. Mantenha-as aquecidas, removendo ocasionalmente o vidro, arejando e regando o plantio. Quando aparecerem 2 ou 3 folhas nos brotos, você poderá colhê-las. Não fique chateado se as plantas jovens perderem algumas das características varietais de seus pais. Isso é bem possível. Doenças e pragas. Como qualquer outra planta, a flor japonesa pode sucumbir a ataques maliciosos. As suculentas folhas douradas podem ser comidas por pulgões, vermes, ácaro-aranha, tripos. Se você notar a presença de pragas, lave o arbusto afetado com uma solução de sabão. Chitovka não tem medo de sabão, portanto, lave-o com álcool diluído em água. Trate 3 vezes seguidas com um intervalo de 3 a 4 dias, usando inseticidas. Erros de cuidado. Apesar de não ser caprichosa, a aucuba pode sofrer com as ações incorretas de um florista novato, amarelecimento das folhas e topos murchos. Fala-se em queimaduras solares e na necessidade de afastar o vaso um pouco mais da janela. Escurecimento das folhas. Ocorre em 2 casos radicalmente opostos: umidade excessiva ou ar interno muito seco. Normalize o regime de manutenção. Podridão da raiz. Começa a se desenvolver-se a árvore dourada for regada em excesso ou se congelar. Não permita que a coluna do termômetro caia abaixo de mais 5 graus Celsius. Caso contrário, será quase impossível salvar a flor. Desfiamento das folhas. Ocorre com a falta de minerais no solo. É urgente alimentar a ala perene. Queda de folhas. Pode indicar rega irregular. Ajuste esse processo. Perda de manchas amarelas nas folhas. Ocorre se o vaso for mantido muito longe da luz. Essa perda de decoratividade também pode ocorrer com uma deficiência de nutrientes no solo. Crescimento lento e afinamento dos brotos. A aucuba precisa de alimentação urgente. Sinais populares. Os japoneses já muito perceberam que a aucuba tem propriedades mágicas. Essa flor incrível ajuda a estabelecer relações familiares. Em uma casa onde há um vaso com uma árvore perene, todos cuidam uns dos outros, tratam com respeito e amor. Até mesmo os convidados, envolvidos em uma atmosfera calorosa e amigável, tornam-se mais alegres e gentis. E a salsicha bloqueia imediatamente a negatividade externa. Não deixe de adquirir um arbusto dourado. Ele lhe trará felicidade e riqueza. E se o admirador se comportar de forma indecisa, não ousando fazer uma oferta, dê a ele um vaso com aucuba. Ele ganhará coragem imediatamente. Vocês se casarão e viverão juntos e felizes para sempre. Propriedades medicinais. Houve uma época em que no Japão não era permitido levar essa flor para fora do país. Afinal de contas, a árvore dourada não é apenas bonita, mas tem muitas propriedades úteis. As folhas de aucuba podem purificar o ar, destruindo bactérias nocivas. Além disso, elas podem ser aplicadas em locais queimados, congelados, machucados e hematomas. Depois de manter a compressa por algum tempo, ela deve ser substituída por uma nova. Tente seguir claramente a receita, pois uma overdose pode causar danos ao corpo em vez de benefícios. Feridas térmicas e químicas podem ser tratadas com o fruto da aucuba. Moa 50 gramas de matéria-prima fresca. Aplique a polpa resultante em um algodão. Faça um curativo aplicando-o no local dolorido. O curativo deve ser trocado de 3 a 4 vezes por dia. Aplique de 4 a 5 folhas na queimadura. Depois de moê-las em um almofariz, aplique o mingau em curativo esterilizado e aplique no local dolorido. Você terá de trocá-lo a cada hora. Como tudo, desde folhas, flores e até bagas, é venenoso. Coloque o vaso o mais alto possível se houver crianças em casa. Assim, os membros curiosos da família não poderão alcançar a beleza dourada e causar problemas. A ingestão do suco no estômago trará consequências ruins. Trabalhe você mesmo com a planta com muito cuidado. Após a poda ou transplante, lave bem as mãos com água e sabão. Espécies.
Há um total de 8 espécies de aucuba, sem contar as muitas subespécies e variedades. Vamos prestar atenção aos mais belos representantes da família Cotoneaster, que podem ser cultivados em casa. A aucuba japonesa possui folhas ovais lisas que podem atingir 20 cm de comprimento. Às vezes, elas são decoradas com dentes na extremidade. Com bons cuidados, esse arbusto se estenderá por até 2 metros em condições ambientais. E quando florescer, encantará as pessoas ao seu redor com suas vassouras vermelhas brilhantes. É improvável que você espere frutos de sua ala, mas se eles aparecerem, amadurecerão e se tornarão bagas brancas, amarelas ou vermelhas. Você pode formar a coroa a seu critério, mas as manchas douradas nas folhas estão sempre localizadas igualmente em todos os representantes dessa espécie. A aucuba do Himalaia encontra-se com os cultivadores de flores com muito menos frequência. Esse representante tem folhas afiadas, finas e verdes escuras com bordas cortadas. Os brotos se desenvolvem muito rapidamente, de modo que o animal de estimação exige poda regular. As manchas douradas nas placas das folhas podem ser grandes ou pequenas. Em algumas variedades, elas não estão presentes. Não deixe de prestar atenção a essa maravilhosa planta ornamental, que agradará não apenas com belas flores brilhantes, mas também com folhas excepcionalmente coloridas com manchas douradas.